Fala pessoal, como descobrir se alguém está mentindo para você durante uma conversa, uma negociação ou uma discussão? Deixando aqui bem claro que não existe um sinal universal para a mentira. O que existe são indicadores e é sobre isso que vamos falar agora. Sobre os sinais que podemos observar durante uma discussão que nos indique uma mentira e o efeito Pinóquio. Bom, eu sou o Fernando, esse é o Soluções para o Novo Mundo e nos acompanhe atentamente para entender um pouco mais sobre o comportamento humano e as suas diretrizes. Bom, durante muito tempo se descobriu que para contar uma mentira exige uma carga cognitiva muito grande. Sendo assim, o seu cérebro precisa trabalhar quase que quadriplicado para conseguir criar uma mentira, perceber se você está acreditando ou não, saber que você não sabe da mentira que está contando e ter conhecimento da verdade. Esse é o princípio básico para que uma mentira seja criada e difundida, tá certo? Sendo assim, nós temos uma artéria que ela sai da parte ocular aqui, dos nossos olhos, do nosso globo ocular, e ele desce por parte do dorso do nosso nariz, ele vai até a ponta do nariz, volta e vindo pela boca, sobe pela ponta do nariz, desce e vem até aqui embaixo e se encontra com a nossa veia artéria do pescoço. E por que eu disse isso? Porque quando contamos uma mentira, essa carga cognitiva que o cérebro começa a trabalhar faz com que o nosso coração acelere. Sendo assim, o corpo esquenta, principalmente as partes mais sensíveis, como o nosso rosto, nossas mãos e outras partes do nosso corpo, tá certo? E sendo assim, esta veia, ela recebe um fluxo sanguíneo muito grande, fazendo com que esta parte do dorso do nariz, a ponta do nariz, a parte de baixo, a boca, os olhos, as orelhas, onde pequenos fluxos de vaso trabalham muito rápido, ele acaba criando um certo incômodo para a pessoa que está falando, porque ela está com o seu coração acelerado, o seu metabolismo está a 1000 por hora. Então, um dos sinais que você percebe logo de cara quando uma pessoa está nervosa e contando algo que não está sendo congruente com a sua narrativa é um leve transpirar sobre o nariz ou sobre a parte do buço, né? A parte de cima da boca, aqui na parte do bigode. Se esses sinais não apareceu, você vai ver um certo incômodo. E como que você percebe isso? A pessoa frequentemente leva a mão no nariz, porque o nariz começa a coçar. É o efeito de inchaço. O nariz começa a ficar vermelho, começa a pinicar e formigar, e ele tem essa impressão de inchaço. Foi daí que se criou, lá no tempo dos primeiros filósofos do renascentismo, que a mentira fazia o nariz crescer. Então, a pessoa colocará a mão na boca, nos cantos, fará isso, vai estar conversando com você, vai coçar o nariz, às vezes vai passar a mão no olho, e mulheres são mais sutis. Então, como que você percebe? A mulher, ela dificilmente faz esse toque. Isso é mais característica dos homens. Pôr a mão no nariz, coçar, limpar o nariz, passar a mão na boca, às vezes nos olhos, limpa, olha para os lados. Mulheres tendem a piscar mais rápido e a deixar os seus olhos mais trêmulos, né? Olhando para um lado e para o outro com mais frequência. Mulheres costumam passar entre os lábios a língua e às vezes um lábio sobre o outro e mexer o nariz, às vezes de maneira sutil. Esse é apenas um dos indicadores criado pelo nervosismo, pela ansiedade e pela aceleração dos seus batimentos cardíacos, fazendo com que as suas veias artérias trabalhem um pouco mais, criando esse certo incômodo. Então, um dos, abre aspas, indicadores de que a pessoa está tensa, nervosa e criando ali possivelmente uma mentira é toque sutis na mão sobre os olhos, sobre o nariz ou a ponta do nariz, canto da boca, meio do buço ou aqui na parte do bigode, né? E muitas das vezes assim nessa parte, né? Ou por parte da orelha ou sutilmente por trás da mão, por trás da nuca, perdão. Esses são toques sutis que fazem o caminho das nossas artérias, fazendo você identificar que essa pessoa está nervosa e não está sendo congruente com aquilo que está falando.
Essa é a primeira dica. Se gostou, compartilha, comenta, faça a sua pergunta, vamos entender, vamos falar sobre linguagem corporal, comportamento, vamos falar sobre fisiognomonia, vamos falar sobre grafologia, vamos falar sobre quirologia, tudo que possa relacionar ao comportamento humano junto com a nossa linguagem corporal, tá certo? Eu sou o Fernando, esse é o Soluções para o Novo Mundo. Se gostou, dê um like, compartilha, comenta, valeu!